Sabe, algumas nações são definidas por suas fronteiras, outras pelos seus impérios. Mas existe uma nação na Europa que é definida por algo totalmente diferente: a sua extraordinária, quase inacreditável capacidade de sobreviver. Essa é a história de como um povo se recusou a desaparecer, mesmo depois de ter sido literalmente apagado do mapa. Para a gente entender essa história, a gente precisa voltar para o final do século XVIII. Nessa época, a Polônia era um gigante. A nobreza polonesa, cheia de orgulho, olhava para sua nação, a chamada comunidade polaco-lituana, e via o auge da civilização europeia. Para eles, a Polônia não era só um país, era uma ideia, sabe? Uma fortaleza de liberdade e cultura que parecia invencível. E então, num piscar de olhos e em termos históricos, o chão simplesmente sumiu. Aquela nação tão orgulhosa, tão poderosa, foi desmembrada, devorada por seus vizinhos. A Polônia, como um estado, deixou de existir. O choque foi absoluto. E é aqui que a gente chega na pergunta que define toda essa saga épica. O que acontece quando um povo perde sua terra, seu governo, perde tudo menos a sua alma? Como é que se mantém acesa a chama de uma identidade nacional por mais de um século de escuridão? Essa é a jornada da Polônia. Ok, vamos entender como essa aniquilação política aconteceu. Tudo começou com uma ação predatória coordenada de seus vizinhos imperiais, um processo que ficou conhecido como as Partições da Polônia. Foi como se lobos cercassem sua presa. Rússia, Prússia e Áustria se juntaram para rasgar a Polônia em pedaços. Foram 3 golpes brutais, ao longo de apenas 23 anos. Eles fatiaram o território, redesenharam as fronteiras, e em 1795 a partilha final varreu do mapa o que restava. Um estado com 800 anos de história, extinto. Mas olha só, apagar um país do mapa e apagar uma nação são duas coisas muito, muito diferentes. Por 123 longos e dolorosos anos, os poloneses viveram como um povo sem pátria. Mas o sonho da independência virou um fogo que ardia sobre as cinzas, só esperando o momento certo para explodir. E o que torna essa luta ainda mais impressionante é que ela aconteceu em várias frentes ao mesmo tempo. Sob o domínio russo, era uma tirania caótica, brutal. Já sob o domínio prussiano, era uma máquina fria, burocrática, feita para esmagar a cultura polonesa com o peso da lei. Eram, na prática, 2 tipos de inferno, que exigiam 2 tipos de resistência. E resistir foi exatamente o que eles fizeram. Geração após geração se levantou em revoltas sangrentas. A insurreição de Kościuszka, o Levante de Novembro, o Levante de Janeiro, cada uma dessas revoltas foi esmagada, afogada em sangue. Mas cada fracasso heróico servia de combustível para a próxima geração, um lembrete de que o espírito da Polônia se recusava a ser dominado. E nada, absolutamente nada, captura melhor esse espírito do que as palavras do hino nacional polonês. Ele não fala de reis ou de glórias passadas, é um grito de desafio. A Polônia ainda não morreu. Essa canção nasceu nos campos de batalha da Europa, cantada por soldados que lutavam por todo o mundo, menos por si mesmos, na esperança de um dia libertar sua casa. Essa canção se tornou uma promessa sagrada. E então, depois que os impérios desmoronaram na Primeira Guerra Mundial, o impossível aconteceu. A Polônia renasceu das cinzas. Mas a celebração durou pouco. A nação recém-nascida enfrentou de cara uma nova ameaça de aniquilação. E isso levou a um dos momentos mais decisivos da história da Europa. A cena era apocalíptica. Imagina uma maré vermelha do exército soviético avançando para o oeste, querendo incendiar a Europa com a Revolução Comunista. A jovem e frágil Polônia era o último obstáculo. Com Varsóvia cercada, o fim não parecia apenas provável, parecia inevitável. Mas foi no momento mais sombrio que um milagre aconteceu. O marechal Józef Piłsudski executou uma das manobras militares mais audaciosas da história. Em segredo, ele moveu suas tropas e lançou um contra-ataque devastador bem no flanco soviético, pegando os invasores de surpresa e cortando suas linhas de suprimento. O resultado foi uma vitória lendária. 100.000 soldados soviéticos feitos prisioneiros. O avanço comunista foi barrado de forma espetacular. O milagre no Vístula, como ficou conhecido, não salvou apenas a Polônia, mas possivelmente toda a Europa Ocidental. Foi um triunfo de Davi contra Golias numa escala épica. Essa glória, no entanto, seria terrivelmente passageira. A geografia amaldiçoou a Polônia, colocando-a bem no meio das 2 tiranias mais monstruosas da história, a Alemanha nazista de Hitler e a União Soviética de Stalin.
Em 1939, a nação foi novamente arrastada para o abismo. A Segunda Guerra Mundial foi um período de sofrimento que a gente mal consegue imaginar. Ocupada pelos dois regimes, a Polônia se tornou um campo de extermínio. E para sentir a profundidade desse horror, não adianta citar estatísticas. É preciso ouvir a voz de um sobrevivente. Essas palavras vêm de Kolyma, um dos piores campos de extermínio do Gulag soviético. Pensa nisso. 20 pessoas, 16 mortas em menos de 3 meses. Essa frase, simples, quase sem emoção, é o testemunho mais arrepiante do inferno que milhões enfrentaram. Foi o teste final da capacidade humana de suportar o insuportável. Depois da guerra, não veio a libertação. Veio apenas a troca de um tirano por outro. A Polônia passou 45 anos sob o controle do comunismo soviético. E, mais uma vez, das profundezas da opressão, surgiu uma nova forma de resistência. Só que dessa vez, não com armas, mas com uma ideia. Uma ideia que mudaria o mundo. Essa revolução foi construída passo a passo. Primeiro, intelectuais e trabalhadores se uniram. Depois, um terremoto espiritual. A eleição de um papa polonês. Quando João Paulo II voltou para sua terra natal e disse a milhões de compatriotas para não terem medo, ele despertou a alma adormecida da nação. Essa faísca acendeu a fogueira do Solidariedade, um movimento de 10 milhões de pessoas unidas num desafio pacífico ao regime. A resposta do regime foi brutal. Lei marcial, tanques nas ruas, líderes presos. O Solidariedade foi forçado a operar na clandestinidade. Parecia que, mais uma vez, a esperança polonesa seria esmagada pela força bruta. A grande questão era se a coragem moral poderia, finalmente, derrotar o poder militar. E então, em 1989, aconteceu o que o mundo inteiro achava impossível. Pressionado pela persistência do Solidariedade e pela sua própria fraqueza, o regime soviético cedeu. Essa declaração de Moscou não foi só uma frase qualquer. Foi o som do império rachando. Foi o momento em que a cortina de ferro começou a enferrujar e a cair. Esse foi o ponto de virada. O Muro de Berlim ainda estava de pé, mas ali, na Polônia, a longa e sombria noite estava finalmente terminando. A liberdade não foi um presente, foi uma conquista, obtida através de décadas de sacrifício e de uma fé inabalável. E aqui está o rosto da vitória. Um intelectual católico, conselheira do Solidariedade, agora no comando do governo. Foi a primeira peça de dominó a cair, desencadeando uma onda de liberdade que varreu toda a Europa Central e Oriental. A Polônia, mais uma vez, estava liderando o caminho. O que se seguiu foi uma transformação impressionante. A Polônia abraçou a democracia, reconstruiu sua economia e se ancorou de vez no Ocidente, entrando para a OTAN e para a União Europeia. A nação que foi tantas vezes vítima da história se tornou uma das maiores histórias de sucesso da Europa. E isso nos deixa com uma pergunta poderosa. A batalha pela existência da Polônia foi vencida, mas a questão que os poloneses sempre se fizeram, Polônia sim, mas que tipo de Polônia, essa continua. A luta pela independência pode ter acabado, mas a jornada para definir a alma e o futuro da nação, essa é eterna. Um verdadeiro testemunho de um espírito inquebrantável.